Sexta-feira, 5 de agosto, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Morre o ex-radialista e comentarista esportivo Nilson Fabeni. Cerimônia de despedida e cremação foi realizada no início da noite. Polícia recupera parte de produtos furtados em restaurante de luxo de Blumenau. Prefeitura apela para uso correto de brinquedo em parque público da cidade. Lei estadual busca incentivar e incrementar o turismo religioso em Santa Catarina. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Foi realizada agora há pouco a cerimônia de despedida e cremação do ex-radialista e comentarista esportivo Nilson Fabeni. Ele morreu hoje aos 77 anos, vencido por um câncer. Aqui na TV Galega, Nilson Fabeni participou por anos do programa Esporte Cidade e de projetos de transmissões esportivas. Começou no rádio em 1968 e atuou pelas rádios Clube, Nereu e União. O trabalho como comentarista esportivo foi reconhecido em abril de 1990, quando recebeu o prêmio Bola de Ouro da Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. Teve passagens ainda pelo Jornal de Santa Catarina e a assessoria de imprensa da Prefeitura de Blumenau. A família enlutada, os sentimentos de toda a equipe da TV Galega. Confira agora como deve ser o comportamento do tempo neste final de semana com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste final de semana vamos ter mudança nas condições do tempo. Já a partir da madrugada do sábado, a atuação da circulação marítima combinada com alguns sistemas de baixa pressão favorece um aumento da nebulosidade e tem condição para chuva em geral de fraca intensidade aqui na nossa região. No decorrer do sábado, o tempo fica mais instável, isso porque vamos ter desenvolvimento de novos sistemas de baixa pressão que vão manter a condição de muita nebulosidade, o céu vai variar entre nublado a encoberto, com condição para chuva em geral de fraca a moderada intensidade, que ocorre de forma mais persistente, principalmente ao final do sábado, e essa condição mais instável segue no decorrer da madrugada do domingo até o início da manhã do domingo, onde até o final do final de semana a gente deve ter acumulados chuvas mais significativas aqui sobre a região do Vale do Itajaí. Com relação às temperaturas, as mínimas permanecem amenas em torno dos 14 a 16 graus e as máximas à tarde oscilam em torno dos 18 a 20 graus aqui sobre a região de Blumenau. Para o início da próxima semana, vamos começar ainda com essa condição de tempo instável devido à atuação da circulação marítima e à presença de outros sistemas de baixa pressão aqui sobre o leste de Santa Catarina. Com a previsão do tempo, Gabriel Cassol, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. Prefeitura apela pelo uso correto de brinquedo em parque público de Blumenau. Equipamento adaptado para crianças com deficiência deve ter o uso exclusivo. Procurando ser cada vez mais inclusiva, a cidade de Blumenau recebe diferentes espaços destinados às pessoas com necessidades especiais. No Parque Ramiro Ridiger, o diferencial é a presença de um balanço adaptado a crianças com deficiência, devidamente seguro e sinalizado de que o brinquedo é exclusivo para cadeirantes. Há algum tempo, o uso inadequado do equipamento vem impedindo crianças com limitações físicas de brincar, como é o caso do Arthur, de 9 anos, que nasceu com paralisia cerebral. Mas, infelizmente, quando a gente chega aqui no parque, não teve uma vez que eu vim, quando eu encontrei crianças penduradas com adultos balançando. Em vez de ensinar o correto, eles ensinam totalmente o contrário. E aqui tem uma placa que identifica, bem legível o uso correto do brinquedo. Me dá um misto de sentimentos, é tristeza, é raiva, porque está muito legível o brinquedo aqui, a placa da identificação do brinquedo. O prefeito de Blumenau ressalta que é importante que os pais conversem com seus filhos e expliquem que o balanço adaptado é de uso exclusivo de tantas crianças que não têm a possibilidade de brincar nos demais brinquedos do parque. Então o nosso apelo aqui é que você nos ajude a ajudar o Arthur,
a mãe dele, a Suelen, tantos pais e mães que precisam desse espaço para que seus filhos tenham também a oportunidade de usufruir um pouquinho mais desse parque. A valorização imobiliária em algumas cidades de Santa Catarina chega a ser 3 vezes maior do que a média nacional. Levantamento é do índice FIPZAP de julho, que leva em consideração a valorização do metro quadrado dos últimos 12 meses. O valor médio nacional cresceu 5%, mas em Balneário Camboriú, por exemplo, o aumento foi de 22%. A cidade do litoral catarinense lidera o ranking de metro quadrado mais caro do país, com valor de R$ 10.200, seguida de São Paulo, onde o metro quadrado vale R$ 9.900, e Rio de Janeiro, com valor de R$ 9.700. Outras cidades catarinenses que se destacaram pela valorização do metro quadrado nos últimos 12 meses são Itapema, que teve aumento de 20%, São José e Itajaí, com valorização de 19%. Estão abertas as inscrições para mais uma edição da Caminhada Ecológica Cultural da Vila Itopava. A participação é gratuita. Os interessados devem se inscrever no site oficial do evento. A tradicional Caminhada da Vila Itopava acontece no dia 28 de agosto e procura promover o contato dos moradores locais, visitantes e turistas com o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do distrito. Além disso, serão divulgados produtos coloniais produzidos pelos moradores da região. Além de pedestres, ciclistas também podem participar. Enquanto os caminhantes podem escolher entre o trajeto de 10 km ou 7,5 km, os que decidem fazer o percurso de bicicleta podem definir se desejam seguir o trajeto oficial ou uma alternativa que tem cerca de 30 km. As largadas acontecem na Sociedade Recreativa e Desportiva Serrinha, às 8 horas para ciclistas e das 8h15 até 10 horas para quem faz o trajeto a pé. Parte dos produtos furtados em um restaurante de luxo no centro de Blumenau foi recuperada pela polícia após uma denúncia anônima. Os produtos foram encontrados em uma residência na margem esquerda em Gaspar. Ninguém foi encontrado no local. Foram recuperados cerca de 100 quilos de carnes nobres, além de 72 litros de uísque. O furto aconteceu na terça-feira. Entre os mais de 600 quilos de produtos furtados estavam meia tonelada de camarão. Mais uma atração internacional é confirmada na Oktoberfest deste ano. Grupo alemão bicampeão de breakdance estará pela primeira vez no Brasil e se apresentará nos palcos da Vila Germânica. O grupo DDC Entertainment, formado na região norte da Baviera, fará 3 apresentações entre os dias 19 e 21 de outubro. As danças típicas alemãs, que estão presentes durante a Oktoberfest, irão dividir seu espaço com o grupo que alia elementos típicos com dança urbana. Os artistas contam com mais de 20 anos de carreira e é a primeira vez que estarão no Brasil. Com o anúncio, o DDC se torna a 4ª atração internacional divulgada para a festa deste ano. A seguir, a história da jornalista que trocou o sonho da TV por um novo desafio. A gente volta já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. O começo foi interessante porque na época, para você abrir uma ótica, as exigências eram
imensas. Eu fui funcionário por 37 anos da Ótica Oise. Em 2007, eu fiz um acordo e comprei a loja. E nunca me arrependi. E até hoje, graças a Deus, eu só tenho orgulho dele. Parabéns, Ótica Oise. 67 anos em Blumenau, 4 anos em Indaial. Ótica Oise. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora nosso espaço para a entrevista do dia. Hoje eu recebo aqui a jornalista, escritora e agora palestrante Adriana Kraus, que está conosco. Oi, Adri, obrigado pela participação. Ai, Jorge, eu que agradeço o convite, é muito bom te rever, ainda mais aqui nesse espaço que traz tantas lembranças para mim, né? A Adriana que passou aqui por um bom tempo no jornalismo da TV Galega. E é um pouco sobre essa história, Adriana, que a gente queria começar a falar. O teu sonho da TV, você tinha sempre um sonho da televisão, né? E um novo desafio, livros, palestras. Como é que é isso? Ai, são tantos sentimentos ao mesmo tempo, né, Jorge? O sonho da televisão vem desde a infância. Lá, eu sou da década de 80, o boom da televisão no Brasil. Cresci vendo Xuxa, todas as meninas da minha idade queriam ser paquitas e tudo mais. Até que meu pai chegou ali na fase da adolescência e colocou a real. Bora trabalhar. Fui pro mercado de trabalho com 15 anos, fui secretária, fui recepcionista, trabalhei em escritório de contabilidade, acabei trabalhando no chão de fábrica, inclusive, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. Eu estudava muito. Eu fazia curso disso, curso daquilo, não eram os melhores cursos da cidade na época, mas o que eu podia, eu ia fazendo. E em 8 meses depois do chão de fábrica, eu já consegui ir para o setor administrativo. Eu completei 2 anos e meio, mais ou menos, de trabalho na Artex. Eu estava com 19 anos e comentei com uma amiga do trabalho que eu não estava feliz. E comecei a procurar nos classificados, né? Na época existiam os classificados do jornal e vi que a Band estava procurando repórter para a sucursal de Blumenau. No dia seguinte, eu comentei com aquela mesma amiga lá do trabalho na Artex, deve ser interessante ser jornalista. E ela, tu levas o maior jeito. Para resumir a história, que é longa, né? Eu acabei convencendo a secretária da Band, que o escritório ficava ali na Rua Itajaí, a marcar uma entrevista. Fiz a entrevista em Blumenau, fui aprovada. E aí fui participar de um teste de aptidão em Florianópolis, porque não era um teste mesmo, porque eu tinha 19 anos, tinha acabado de prestar vestibular para publicidade e propaganda na FURB. Isso era dezembro de 97, quando eu comecei na Band em Blumenau. E ali eu saí lá da indústria, né, gente, assalariada, R$350 era na época, eu lembro do meu salário até hoje, para televisão, o dobro do salário. E pensa no meu susto, Jorge. Primeiro mês de trabalho, dezembro de 97, comecei dia 1º, a Capital liga e diz o seguinte: Adriana, o nosso repórter Adriano Fiamoncini, que hoje é policial rodoviário federal, tá saindo de férias, faz teu primeiro mês aqui. Primeiro mês, não tinha experiência, não tinha nenhuma graduação, só tinha muita vontade e fui para Florianópolis entrevistar nada mais, nada menos do que Espiridião Amin, Cacildo Maldaner. Gente, era assim, literalmente começar na fogueira. E ali, eu nunca me esqueço que eu entrei numa livraria e comprei assim, ó, uns 10 livros, como se faz entrevista, o que é uma reportagem, porque até eu chegar na faculdade de jornalismo ainda ia demorar um pouquinho, porque o que eu fiz? O que eu fiz naquele momento? Eu peguei a minha nota do vestibular de publicidade e propaganda e fui lá para a FURB. Qual curso que eu posso fazer que vai me ajudar no jornalismo agora? Não existia jornalismo em Blumenau naquela época. Não. E demorou para vir, né? Demorou, sendo que nós aqui em Blumenau, a cidade berço, né, da TV Coligadas. Exato. Mas enfim, na época não tinha jornalismo aqui. Eu resolvi fazer letras, porque eu pensei, para ser uma boa jornalista, eu preciso escrever bem. Aí fiz letras e depois cursei jornalismo na sequência. Bom, começou na TV BV, passou pela TV Galega e o sonho sempre foi a maior rede de comunicação aqui do estado, que era na época a RBS. E você conseguiu chegar lá. Como é que foi esse desafio para você de trabalhar na maior empresa de comunicação do estado? Sabe, do sul do Brasil. Do sul do Brasil, afiliada da maior empresa do Brasil de comunicação, né? Eu me lembro até hoje, um dia eu na Rua 15 de Novembro, adolescentezinha,
e eu vi uma equipe da RBS passar. Era o Marcos Schmidt, cinegrafista. Quem é aqui do ramo da televisão vai lembrar dele, né? Então, quando eu trabalhava na TV BV, na Band, eu tive um cinegrafista chamado Adir. E ele que dizia pra mim, tu tens potencial, me dá tua fita. Eu tô fazendo um freela lá na RBS, eu levo pra ti. E eu morrendo de medo, de nervosismo. E é algo que eu aprendi com a maturidade, né, Jorge? A gente tem medo do novo, porque o novo mexe com as nossas emoções. Exato. E para mergulhar no novo, ou a gente encara e aprende, né, com o autoconhecimento, ou a gente breca, ou a gente não vai. E o Adi empurrou e eu fui. Então eu fui fazer um freelancer na RBS primeiro. Aí eu fiz um freelancer, deu uns 10 meses, aí eu fui pra TV Galega, depois de trabalhar 1 ano e meio mais ou menos na Galega, aqui na Galega, onde eu tô agora, matando a saudade, eu fui chamada para a RBS para ser apresentadora do Bom Dia Santa Catarina local, que na época tinha, você deve lembrar. Lembro. E repórter do Jornal do Almoço, dos outros telejornais da RBS. Era uma responsabilidade gigante, mas veja só a importância do que foi uma TV menor e local para mim como a Galega. O que eu enfrentei no tempo da Galega me preparou para aquele teto de vidro que era muito maior depois. No tempo que eu trabalhei na Galega, eu tive que esticar a entrevista, porque o tempo era maior? O tempo era maior, a reportagem não tinha ficado pronta, ou o próximo entrevistado tinha atrasado, e era só o pessoal assim atrás da câmera pra mim, ó. Improvisa. Então ganhei improviso com isso. Eu nunca me esqueço um dia que a câmera começou a descer e o TP foi junto. E se vire. Então eu enfrentei tanto perrengue, mas foi tão bom ao mesmo tempo. Eu apresentei jornal de 1 hora, na hora do meio-dia, de 1 hora à noite. Cheguei a virar editora-chefe, tudo isso no prazo de 1 ano e meio. Porque eu tinha vindo de 2 emissoras abertas, por mais que tivesse sido pouco tempo ainda. Eu tinha 3 anos, nem isso, de experiência. Mas quando eu cheguei na TV Galega, eu já tinha uma experiência de mercado de TV aberta. Mas voltar para a RBS, depois de ter passado pela Galega, foi fantástico. Porque aí eu saí da Galega com uma bagagem. Quando eu cheguei na RBS, eu estava me sentindo muito mais segura e tranquila para enfrentar aquele desafio. Que bacana, né? Bom, a intenção de ser mãe, né? A chegada das 2 meninas, as mudanças na tua vida que ocorreram em Florianópolis, né? Quando nesse período que você estava em Florianópolis, longo período, diga-se de passagem, né, Adriana? E o retorno para Blumenau, como é que foi isso tudo? Me conta essa fase da tua vida, né? E a alegria de ter 2 filhas maravilhosas. Então, resumir 16 anos assim, vamos lá. Fiquei quase 16 anos em Florianópolis. Primeiro que foi uma alegria imensa ser reconhecida, né, Jorge? Tá aqui em Blumenau, no jornalismo local. E foi, eu considero que foi rápido, né? Em 2 anos eu recebi o convite, o primeiro até, muitos não sabem, o primeiro eu neguei. Porque eu não gostava da capital, eu tinha tido uma experiência lá que eu não tinha gostado anteriormente. Neguei o primeiro. 6 meses depois, houve uma nova vaga, me chamaram de novo. Eu pensei, se eu negar, nunca mais me chamam. E aí eu fui. Criei laços afetivos. Fui sozinha pra lá. Saí da casa dos meus pais aqui de Blumenau pela primeira vez. Eu tinha 23 anos. E fui levando um colchão e uma TV 14 polegadas. Morava numa kitnet no bairro Estreito. O meu marido fala, hoje em dia, né, muitos pais não deixariam os filhos fazer isso. Eu olhando agora como mãe, né, deixaria minha filha ir morar na capital, levando um colchão e uma TV 14 polegadas? Né, acho que foi um desafio também. Claro que depois, ali, ao longo dos dias, eu fui na loja, comprei o que deu para comprar de móveis ao mesmo tempo e fui evoluindo, criando laços de amizade, como eu falei, e isso fez com que eu fosse gostando de ficar lá. Passei a ter um cachorro, que depois virou livro, e a gente vai falar aqui. Foi uma companhia importante na época, porque meu namorado daquela ocasião ficou em Blumenau, eu fui, o relacionamento acabou não dando certo, e eu fui ficando na capital. Fazia sempre o Bom Dia Santa Catarina, tanto que dos 16 anos que eu fiquei lá, 16 anos eu fiz o Bom Dia. Parte na reportagem, depois parte como apresentadora e editora-chefe. Então foram grandes desafios, né? Me perguntasse sobre como foi estar lá. Foi fazer desde cobertura de carnaval, verão, coisas leves e legais na capital, a fazer eleições de governador, a tragédia que
Foi aqui no Vale em 2008, também aconteceu na Grande Florianópolis, que foi afetada não com o número de mortos tão grande quanto aqui na nossa região, mas eu vim de lá para cá para fazer a cobertura. Eu já tinha uma vasta experiência, mas ainda não tinha, por exemplo, participado do Jornal Nacional. Era o único jornal que eu ainda não tinha entrado, porque é um jornal que tem um critério bastante rigoroso, e o Jornal Nacional tem uma política, depois que a gente se relaciona assim bastante com os bastidores... Fica conhecendo, né? Fica conhecendo, de criar proximidade. Se cada dia entrar um profissional, o público não vai criar identidade com aquele profissional. Se eu falar aqui, Ricardo Von Dorf, há quantos anos as pessoas assistem ao Ricardo Von Dorf na TV? Pô, já conheço esse cara, confio nele, ele tá lá. Então, demora para você entrar. Depois que você entra e eles aprovam, você pode entrar sempre. Então, mesmo tendo sido um desafio muito duro, né? Eu fiquei 3 dias sem ter contato com a minha família em Blumenau, sem saber o que estava acontecendo aqui, porque não conseguia contato com ninguém. Eu segui a filosofia da minha mãe, que é uma Buda. Minha mãe tem uma paciência, assim, uma paz de espírito, notícia ruim chega logo. Então, mesmo sem contato com a minha família, eu vim fazer a cobertura e participei do Jornal Nacional durante dias e dias, desde o Bom Dia Brasil até o JN. Horas, assim, incansáveis de trabalho, só parava depois do Jornal Nacional. Naquela cobertura, ela foi muito intensa, né? Para todos nós, né? Para vocês também. Então foi algo que me marcou, tanto que depois o Bonner escreveu um livro, e eu, Van Dorf, a Kyria, nós somos citados no livro do William Bonner por aquela cobertura, tamanha a relevância daquele trabalho. Então, teve muita coisa bacana e leve, mas também teve muita coisa assim, dura, mas dura que nos transforma em pessoas melhores, e depois de tudo isso ainda virei mãe. Pois é, o que mudou na jornalista Adriana Krause depois de ser mãe? Ai, tanta coisa, tudo, né? Eu sou outra mulher. Existem muitas pessoas que tratam do termo maternidade, principalmente nas redes sociais, e algumas usam, né, uma expressão que a gente morre e nasce de novo. É mais ou menos isso. Aquela Adriana deixou de existir do dia para a noite. Depois que você, né, depois do parto, aquela Adriana não existe mais. Eu nem digo na gestação, que a gestação é uma breve preparação. O que muda mesmo é a partir do momento que o bebê está no seu colo, uma vida dependendo de você. E aí você olha para o mundo. Aí só a gente pensar no mundo atual, polarizado, guerra na Rússia, e você coloca crianças no mundo e você... Que mundo os meus filhos vão encontrar? E aí eu adoro uma frase que o Cortella fala nas palestras dele, que a gente tem que inverter uma frase. Que não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, é que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Então, pensando nessa frase e também em ser uma pessoa cada vez melhor, gente, eu preciso todos os dias nascer uma pessoa melhor, porque não há sermão que ensine mais do que o ato, do que o exemplo. Adianta eu falar e não fazer? Come salada, se eu não como, eu como bastante, né? Isso eu sou um exemplo para minha filha. E aí, olha só como liga a maternidade com a realização de um sonho meu. Eu tinha escrito meu primeiro livro, Jorge, antes da minha primeira filha nascer, da Érica. A minha filha nasceu em 2016. O livro eu escrevi ali entre 2014 e 2015 e ficou dentro do computador. Quando a minha filha nasceu, ainda no pós-parto, ali naqueles dias pós-parto, depois que já tinha passado, né, aquela fase mais delicada, eu pensei assim, que exemplo de mulher eu quero ser para ela? Uma mulher que engaveta projetos ou uma mulher que realiza projetos? O mundo muda quando a gente muda. E toda a minha transformação nessa mulher de negócios que eu comecei a ser tão recentemente passa por isso. Pela forma como a maternidade fez eu olhar ainda mais para dentro de mim. Pois é. O sonho era a TV e o sonho da TV passou, agora tem a mulher de negócios. A Adriana Krause deixou a televisão, mas ainda está envolvida e muito com a comunicação, porque afinal, né, Adriana, a comunicação é hoje talvez o ato mais importante que a gente tem, né? Quando a gente se comunica bem, tudo flui melhor. Por isso que o tema da minha palestra é presença, o melhor presente. Tá, Adriana, mas como assim presença, o melhor presente? Porque se o Jorge
estivesse aqui fuçando o WhatsApp enquanto ele está me entrevistando, a nossa conexão não seria a mesma. Exato. Assim como numa reunião no local de trabalho de vocês, numa consulta no médico, numa terapia, que eu já recebi relatos de gente que está na terapia e o terapeuta olha no celular durante a terapia. Como assim? Então, a comunicação... Encontros familiares, né, Adriana? Não, encontros familiares, jantares de marido e mulher, brincadeiras com as crianças, que você perde um sorriso, deixa acontecer um tombo, porque você não está de fato presente ali, de corpo e alma. E existem inúmeras pesquisas, é só a gente colocar lá no Google, né? Qual é a principal queixa das pessoas no leito de morte? Eu trabalhei muito, eu fiquei pouco com a família, e aí a gente agora está vivendo um momento de hiperconexão. A gente está no meio, né, da comunicação de hiperconexão, o jornalismo ainda mais. Isso era uma coisa que incomodava, inclusive a minha alternativa foi levar para a minha terapia. Me incomoda. O tempo todo eu tenho que estar olhando, vigiando, porque eu não era só a Adriana Kraus, âncora do Jornal do Almoço. Eu era a editora-chefe e eu era a coordenadora de jornalismo, 20 pessoas na minha gestão. Então, tem o repórter que começa às 5 da manhã, o repórter que sai às 9 da noite. Eu tinha que estar o tempo todo... Dando atenção, olhando, então, esse excesso de vigilância. Mas aí eu aprendi algo, inclusive quando eu estava fazendo pesquisas para elaborar minha palestra, que a gente deve desligar o celular durante o dia. Para que as pessoas que estão trabalhando com a gente, sejam pares, ou sejam pessoas que estão abaixo, que precisam tomar decisão, ou sejam acima, não fiquem independentes da gente. Porque por causa dessa... Todo mundo está conectado o tempo todo? Para que eu vou tomar decisão? Jorge, o que tem que fazer aqui? Tu decide. A gente não está permitindo que as pessoas tomem as decisões, se desenvolvam, errem, porque é só errando que aprende. Eu vivo falando para as minhas filhas, como é que você aprende a nadar? Nadando. A minha filha pergunta, mamãe, como é que você aprendeu a fazer a maquiagem? Assim, fazendo, errando, borrando. É a mesma coisa. Então, a gente... Agora, o mundo é muito cíclico, né? Quando a gente olha para a alimentação, eu estava falando para o Jorge aqui nos bastidores, né? Quando a gente pensa em alimentação, eu olho para os meus avós comiam comida de verdade, plantavam para comer. Aipim, batata doce, não tinha nada industrializado. Meus pais saíram do campo, vieram para a cidade, o que aconteceu? O boom da industrialização, iogurte, salgadinho, refrigerante. Agora o que está acontecendo? Estamos revendo tudo isso. Opa, refrigerante, todo dia, toda hora, açúcar. Calma. O que nós vamos esperar para também, pisar no freio com relação à tecnologia? Aí eu digo que a gente muda ou no amor ou na dor. Às vezes vai ser porque a gente vai ser demitido, vai perder alguém da família, porque a gente vai perder. A vida é finita. Exatamente. E aí a gente vai começar a se perguntar, nossa, por que eu fiquei tanto no celular, tanto no tablet, tanto trabalhando? Eu amo trabalhar. A minha mudança de vida é para trabalhar de outra forma, ser dona da minha agenda. Quando a minha filha ficar doente, como ela ficou agora, poder ficar em casa um pouco mais tempo, trazê-la comigo, como ela está aqui nos bastidores acompanhando essa entrevista, e poder lidar com a maternidade de forma mais leve. Porque estava sendo, né, já... Eu enxerguei, sabe, Jorge, que eu já tinha entregado o que eu podia entregar e já tinha recebido o que eu podia receber do telejornalismo, não da televisão, porque vocês podem me ver na TV de outras formas agora, né? Como agora, por exemplo. Como agora, como no mercado publicitário, porque, poxa, uma imagem de 25 anos na TV, pautada pela ética, pela seriedade. Então, obviamente, né, Jorge, todo cuidado com as marcas com as quais eu vou associar meu nome, tudo isso. Não é pressa, não é quantidade, é qualidade. Então, como você falou, eu sigo na comunicação, mas de outras formas. E quando a gente olha, por exemplo, para o universo que a gente vive hoje, das mídias sociais, eu aprendi com o Joel Minúsculi, um amigo do mundo digital, formado em mídias digitais, que cada plataforma nossa nas redes sociais hoje é um mini meio de comunicação. Então, as pessoas não me veem no vídeo da TV, no telejornalismo,
mas me veio no vídeo do Instagram, no vídeo do Facebook, do YouTube, aqui, em algum momento, quem sabe, numa propaganda. Então, são outras formas de se comunicar, mas sempre com um propósito, que é o meu propósito, porque eu fiz um trabalho, assim, bem cheio de amor nessa transição e seriedade. Eu contratei uma empresa para pensar qual seria a minha marca, meu propósito, os meus valores. Meu propósito é comunicar de forma a construir sempre questões positivas no mundo. Que bom. Positivas. Precisamos disso. Adriana, obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço, Jorge. Obrigada, estava com saudade. Obrigada a todos os telespectadores da TV Galega e até a próxima. E aqui nós fechamos a edição desta sexta-feira do Jornal de Blumenau. A todos vocês, uma ótima noite de sexta-feira, maravilhoso final de semana. Divirtam-se com responsabilidade. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá.